de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado. Quando falares, é puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejo sacrifícios, senão eu os daria tu. Não me deleites em holocaustos, sacrifício para Deus. São o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezas, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agrada do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém. É um salmo, né? Um salmo de confissão. O salmista Davi, ele reconhece os seus erros, os seus pecados. Então ele clama a Deus, pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia. Então devemos reconhecer os nossos erros que nós cometemos e pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia em nós. E pedir a Deus para que Deus quebrando os nossos corações, porque o que Deus quer de nós é um coração quebrantado, que nem diz aqui no 17. Pois não desejo 16, pois não deseja sacrifício senão eu, os daria tu, não te deleites em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós, é um coração limpo, um coração puro, um coração quebrantado, e é isso que Deus quer. Então que nós possamos confessar aos nossos pecados ao Senhor e pedir a Ele que tenha misericórdia. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor meu Pai, desde já, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Que Deus me abençoe, me dê graça, me dê sabedoria, me dê o discernimento, meu Pai, da Tua palavra. Me ensina, Deus, a cada dia a andar segundo a Tua vontade, Pai. Não me deixa, Deus, andar segundo a minha vontade, mas segundo a Tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa as minhas falhas, os meus erros, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de mim, e que eu possa reconhecer os meus erros, Pai. Em nome de Jesus, que eu não venha deixar que ninguém venha me corrigir, mas que eu mesmo possa me corrigir os meus erros, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, que o Senhor lave os nossos corações, purifique os nossos corações, a nossa mente, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
diante da tua presença, Senhor. Não há Deus como tu, não há Deus como o Senhor. Só o Senhor que nos transforma, que nos molda, que acende no nosso coração a chama da esperança, da glória do Senhor. É só o Senhor. Ó Deus, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é único e o Senhor se revelou a nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Trouxeram dízimos e ofertas, pode estar trazendo ao altar do Senhor, também em forma de culto, de gratidão e de adoração ao nosso Deus.
Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3. Cada capítulo que vai passando vai se tornando um desafio para a gente, mas Deus tem colocado no meu coração esse desejo de estudarmos livro por livro. E eu lendo o livro do pastor Hernando Dias Lopes sobre pregação expositiva, e aí e vendo alguns vídeos, uma das recomendações é que a gente comece primeiro com os capítulos, os livros menores, as cartas menores, para que a igreja vai se adaptando a esse estilo. E na verdade o que os reformados faziam era isso: eles expunham as escrituras e iam livro por livro, porque aí a gente vai conhecendo todo o contexto de livro, dos livros. E Romanos, como eu falei na introdução, Romanos é uma das maiores cartas teológicas da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu, e certamente existem questões teológicas que às vezes a gente tem dificuldade de aprender, mas como a gente vai ver no próprio texto hoje, nós temos na nossa mão a palavra de Deus acessível. O povo antigamente, a própria palavra dizia que o povo pecava por falta de conhecimento. Quando a igreja, antes da reforma, trazia falsos ensinamentos, a população era levada a acreditar. Por quê? Porque a Bíblia não era traduzida e o povo não tinha acessibilidade, mas hoje nós temos. Isso é um privilégio, e como nós vamos ver aqui, também é uma responsabilidade de ter recebido a palavra de Deus, não ter se interessado em estudar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Então, quando a gente coloca esse desafio, para mim, expor de maneira, para mim é um desafio, e eu sei que também é um desafio para a igreja também, mas nós vamos rompendo em fé. E se creio que foi Deus que colocou no meu coração, e se Deus colocou no meu coração, dele tem um propósito, e a gente vai estar cumprindo esse propósito. Deus vai ser glorificado, nós seremos edificados. Amém? Romanos capítulo 3, do 1 ao 8, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Primeiramente, porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não crerem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? E responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa justiça, ou se a nossa injustiça alume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Amém? Vamos orar. Pai, nós glorificamos ao Senhor, primeiro pelo privilégio de poder, ó Deus, estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Isso é um privilégio dado pelo Senhor. Muitos queriam estar aqui nessa noite, mas não podem por causa da enfermidade. Ó Deus, muitos deveriam estar aqui nessa noite, mas não estão porque escolheram
ó Deus, algo que fosse secundário, ó Deus, e nós rogamos a misericórdia do Senhor, ó Deus, na vida desses. Ó Deus, como diz a tua palavra em Hebreus, não deixemos de congregar como é costume de alguns. E para nós é um privilégio, porque esse é um ensaio para aquele grande dia em que o Senhor virá buscar o seu povo e então estaremos face a face com o Senhor. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, dízimos e ofertas como um sacrifício agradável ao Senhor, em forma de adoração e de gratidão ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meu pedido nessa noite é que o Senhor nos capacite, ó Deus, em nome de Jesus, a expor a tua palavra com fidelidade, ó Deus, e que a tua igreja e eu também possa aprender cada vez mais dela, para que a gente possa pôr em prática e defender a nossa fé no nosso dia a dia, como servos do Senhor. Ó Deus, rogamos também, ó Deus, pela vida dos enfermos que não podem estar aqui nessa noite, que o Senhor esteja visitando e curando para o louvor da glória do Senhor. Toda enfermidade caia por terra no nome de Jesus, seja repreendida todo o mal sobre a vida dos teus servos, e que possamos, ó Deus, receber, ó Deus, a benevolência do Senhor, a cura do Senhor, para que possamos estar todos aqui reunidos para adorar e glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, no capítulo 2, Paulo derruba o falso senso de segurança dos judeus. Porque os judeus, eles confiavam na lei. E nessa lei, eles achando que a circuncisão, o fato de conhecer a lei, fazer parte do povo escolhido de Deus, que Deus se revelou para eles, isso trazia segurança para a salvação. E Paulo, ele derruba esse falso senso de segurança dos judeus, porque como nós vimos no capítulo 2, Paulo escrevendo a sua carta aos romanos. Nós lembramos que a carta de Paulo aos romanos, ela é uma igreja mista, ou seja, composta por judeus e gentios, judeus cristãos convertidos ao cristianismo e gentios convertidos a Cristo também. E aí Paulo começa no capítulo 2 falando que todos são indesculpáveis. E aí Paulo começa dizendo, olhando para os gentios. E aí é como se o judeu tivesse estado de braço cruzado, ouvindo alguém lendo a carta de Paulo e falando, está vendo? Está vendo? Só que aí, num determinado momento, no meio do texto, Paulo se volta para o judeu e fala que vocês também são indesculpáveis, porque vocês conhecem os oráculos de Deus, você conhece a palavra de Deus, no instante vocês desobedeceram a palavra de Deus. Todos nós, considerados indesculpáveis, culpados diante de Deus, merecíamos a condenação, mas por meio de Cristo Jesus recebemos salvação por meio de graça. Não porque cumprimos a lei, não a graça do Senhor nos faz cumprir a lei. Mas cumprir a lei não significa que nós somos salvos, mas é a graça do Senhor nas nossas vidas, que é produzida e é revelada a nós por meio do seu Espírito. E a palavra do Senhor diz que o nosso Espírito testifica com o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a segurança que nós temos, certeza da salvação. E aí Paulo vem derrubando esses argumentos, e é óbvio que quando Paulo confronta os judeus, levantaria um bocado de questão, um bocado de objeção, e isso leva a questão inevitável que Paulo mesmo faz antes mesmo que o povo fizesse. Então, qual é a vantagem de ser judeu? É o que Paulo faz essa objeção, porque imaginando na cabeça de Paulo, aos irmãos ouvirem aquilo que Paulo havia escrito no capítulo 2, e o judeu pudesse perguntar, então qual é a vantagem de ser judeu, de conhecer a lei, se nós somos indesculpáveis do mesmo jeito. E Paulo, como um mestre habilidoso, ele antecipa todas essas objeções de seus leitores e responde 3 perguntas que ele faz aqui nesses 8 primeiros versículos. As perguntas são: há alguma vantagem de ser o povo da aliança? A outra objeção é: se Israel foi infiel, Deus seria infiel? Se nosso pecado realça a glória de Deus, por que ainda seremos julgados?
julgados por ele se o pecado manifesta a glória de Deus, realça a glória de Deus, se torna evidente cada vez mais a glória de Deus? Como é que ainda seremos julgados? Essas questões, elas são mais do que curiosidades teológicas. Elas revelam a inclinação humana de se justificar e distorcer a graça. Porque nós podemos lembrar o seguinte, que quem entrasse no Santo dos Santos era fulminado na velha aliança. E aí o véu foi rasgado e nós nos tornamos sacerdotes reais de Deus e agora temos acesso ao trono da graça. Ou seja, nós podemos dirigir orações diretamente a Deus. E aí nós subimos, nos apresentamos perante Deus e nós não morremos mais. Não precisa mais o sacerdote ir lá com a cordinha amarrada na cintura, com medo de ser fulminado. Porque a graça do Senhor se manifestou. Ele se manifestou trazendo salvação, mas trazendo justiça de Deus. E aí as pessoas querem julgar a graça, dizendo, eu vou permanecer na graça, e a graça me permite viver no pecado, porque eu não sou fulminado. Mas a Bíblia diz que no grande dia, seremos quem vive no pecado, pensando que a graça de Deus, no final, todo Deus vai salvar todo mundo. A Bíblia, João diz que nós seremos, que aqueles que não estão em Cristo serão envergonhados na sua vida. E aqui revela a inclinação do homem ao pensar de justificar o pecado e distorcer a graça. E ao responder, Paulo preserva duas verdades fundamentais. Nesses versículos nós vamos aprender isso. Que Deus é absolutamente fiel. Ele não depende da minha fidelidade para se manter fiel. Às vezes a gente só é fiel ao outro se o outro for fiel a nós. Se pisar no nosso calo, a gente acaba pisando no calo também e deixa de ser fiel. Mas aqui Deus permanece fiel apesar de nós. E isso é a primeira coisa que nós aprendemos. E a outra verdade é que o homem é plenamente responsável. Porque, como o judeu aqui conhecia a palavra, e esse mesmo desobedeceu. Ele é culpado por causa disso. E aí John Stott, ele vai dizer, a fidelidade de Deus não depende da fidelidade do seu povo, mas a infidelidade humana jamais justifica o pecado. Amém? Então é diante disso que nós vamos compartilhar, expor a palavra de Deus, pensando no seguinte tema, a fidelidade de Deus e a responsabilidade do homem, a responsabilidade humana. Eu vou estar lendo os dois primeiros versículos que falam sobre o privilégio do povo de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A primeira objeção que Paulo faz, e ele mesmo responde, é a seguinte: se todos são julgados igualmente, qual a vantagem de ser judeu? E aí Paulo responde, muita, em todos os sentidos, ou em todos os aspectos, principalmente porque foram confiados os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? Refere-se à revelação especial. Qual é a revelação especial? Se a gente for olhar na história bíblica, a quem é que Deus se revela? Ao povo de Deus. Lá no início a gente vai ver que Deus separa Abraão e a partir de Abraão Deus vai fazer dele uma grande nação, os descendentes de Abraão. E ali a gente vai ver na lei, e em Deuteronômio, em Levítico, a lei de Deus foi revelada somente a quem? Somente ao povo, somente ao povo judeu. Aí a gente vai ver a lei, os profetas, as promessas messiânicas de que o judeu sabe e ele não crê em Jesus e ele espera até hoje de que o Messias vai vir, mas só que para nós o Messias já veio. Isso não é olhar, o judeu ainda olha para frente esperando o Messias, nós já olhamos para trás porque Cristo já se encarnou e nós cremos nisso. Um dos conflitos deles é que o Cristo não morreria numa cruz. O nosso Cristo morreu na cruz, vergonhoso.
mas ele morreu por causa dos nossos pecados. E o poder, como Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. E eles veem o Cristo como um rei poderoso, como Davi foi. E eles receberam essa revelação, as profecias messiânicas, e nenhum outro povo da terra recebeu isso. Os outros povos são indesculpáveis porque a natureza proclama a glória de Deus. Esse é um dos motivos. Mas ao povo de Deus a responsabilidade maior é porque Deus se revelou a eles. E ainda assim eles se desobedeceram. E Israel recebeu a luz que nenhum outro povo tinha. A responsabilidade espiritual deles era proporcional à revelação recebida. Porque enquanto os outros povos construíam ídolos para si, eles tinham ídolos que ele não podia vir, mas ele operava milagres no meio do seu povo. Irmãos, é por isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Quando foi que você viu um milagre, um coxo andar? Quando foi que você viu, pessoalmente? Alguém aqui já teve uma experiência dessa? A gente nunca viu. Irmãos, isso é porque Deus mudou? Não, mas a revelação de Deus, Jesus se manifestou por muitos dessa forma, mas a gente vê que esses milagres, a gente vê no deserto, o povo se alimentando. A crise do povo de fora, quando ouvia falar do povo de Deus, era de um povo que sobrevivia aonde os outros morriam, porque quem se perdesse no deserto ia morrer de sede e de fome, porque não tinha nada. Mas o povo de Israel viveu 40 anos no deserto, sobrevivendo dos milagres de Deus, do maná que caía do céu todos os dias, da nuvem que protegia do sol durante o dia, da coluna de fogo que aquecia durante o frio. Eu estava falando ali com as irmãs que nós estamos vivendo um clima deserto, de dia quente, de noite frio. No deserto é assim, de dia o sol escaldando, de noite o frio abaixo de zero. Portanto, naturalmente é difícil, sem equipamento, alguém sobreviver no deserto. E o povo de fora olhava para o povo de Deus e via: aquele ali é o povo que sobrevive no meio do deserto. Quem é esse povo? Um povo que serve a um Deus que ninguém pode ver, mas que o Deus que opera no meio do seu povo, que habita no meio do seu povo, que traz livramento ao seu povo, traz sustento ao seu povo. A revelação, Deus se revela de várias maneiras no Velho Testamento a esse povo. Israel recebeu a luz, como diz a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a tua palavra. O povo de Israel recebeu a luz. Nós somos Israel de Deus e nós temos essa luz hoje. E Deuteronômio vai dizer que Moisés lembra que nenhum povo tinha lei e mandamentos tão próximos de Deus. Nenhum povo tinha, só eles. E Amós 3:2 vai dizer: somente a vós vos conheci, por isso vos punirei. Porque ele está falando assim: vou punir vocês pelo pecado, porque vocês conhecem a verdade. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Qual é a aplicação para as nossas vidas? É que ter a Bíblia, a palavra de Deus nas mãos, é um privilégio. Louvado seja Deus por isso. Mas também é uma responsabilidade. É uma responsabilidade para nós, porque nós conhecemos, nós temos acesso para conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra. Amém? Através da sua palavra. Conhecimento sem obediência gera maior juízo. Lá em Lucas capítulo 12 vai dizer isso. Porque pecar por ignorância é uma coisa, mas pecar conscientemente é outra coisa. E vai vir um juízo maior. Hebreus também vai dizer sobre isso. Quem peca deliberadamente, sabendo que é pecado e continua pecando. Uma igreja com múltiplas bíblias, estudos, sermões, ela não é melhor por isso. Ela não é melhor por isso do que ao irmãozinho que não tem leitura, por exemplo, não tem condição de conhecer, como quem eu estava assistindo essa semana alguns vídeos, Hernando Dias Lopes, tem um cara aí, Tassos Licurgo, ele participa de alguns debates acadêmicos. Meu irmão, que tanto conhecimento é aquele? Eu nunca, mesmo estudando igual a ele, se eu estudar junto com ele, eu não vou aprender com aquele cara, a cabeça que aquele cara tem. E como eles são muitos, de conhecer a palavra, ele fala assim: é uma bênção poder conhecer a palavra e estudar a palavra de Deus. E nós temos essa responsabilidade, porque isso não nos faz melhor, mas nos torna responsável diante de Deus. Porque o irmãozinho pecou porque não sabe ler, mas você pecou sabendo ler e conhecendo a palavra de Deus. E é o privilégio. E esse privilégio
da revelação, ele não salva. Mas é Cristo que salva. A revelação apenas torna clara a nossa necessidade de Deus. Torna clara a nossa necessidade do Senhor. Quando mais conhecemos a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, é que nós vemos o quanto nós precisamos de Deus. Quanto mais lemos a sua palavra, é que a gente muitas vezes fala assim: misericórdia, Deus do céu, eu preciso do Senhor. Por isso que eu alerto os irmãos, quando você vê alguém se exaltando demais diante de Deus, fique esperto. E quem mais conhece Deus e o seu poder se sente pequeno e precisando da graça de Deus. Cristo é que salva, mas a palavra de Deus nos ilumina o nosso caminho para conhecer cada vez mais ao Senhor e ter intimidade com o Senhor. Portanto, é um privilégio do povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus hoje. Somos um povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Cada vez que conhecemos mais a Deus, mais temos confiança de que estamos no caminho certo, mais os nossos passos são iluminados e mais temos a convicção de que estamos trilhando o caminho certo e mais temos convicção de que nós falhamos e pecamos, e que se não fosse a palavra de Deus para nos instruir, nós estávamos fadados ao fracasso. Mas aí a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Não dá para errar o caminho conhecendo a palavra de Deus. Amém? Amém. Segundo, nós vamos estar vendo aí no verso 3 e no verso 4, vai dizer assim: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aqui, irmãos, está falando da fidelidade de Deus diante da infidelidade humana. Essa é a segunda objeção. Se alguns foram infiéis, isso anula a fidelidade de Deus? É a pergunta, a objeção, a pergunta que Paulo faz. E Paulo, ele é enfático: de modo nenhum. No grego aqui, eu não sei nem se eu sei, genoito, é uma expressão grega forte. Ele fala como se fosse assim: de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A fidelidade de Deus não depende da constância do homem. E Paulo cita aqui o Salmo 51, foi a ler o Salmo 51, Salmo 51, verso 4, que onde Davi reconhece, obrigado, irmão, onde Davi reconhece que Deus é justo, mesmo ao julgar ele pelos seus pecados, pelos seus erros. E aqui está a doutrina da imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda, ele é constante em suas promessas e ele é constante em seus juízos. Em Números, é a ligação que o texto nos traz, em Números capítulo 23, verso 19, Deus não mente nem muda sua opinião. E aí, em 2 Timóteo 2,13, vai dizer: se formos infiéis, ele permanece fiel. O Senhor permanece fiel. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar de alguns momentos nós nos tornarmos infiéis porque falhamos contra Deus, ele permanece fiel à sua promessa. Amém? A nossa confiança, irmãos, nós aprendemos aqui, podemos aplicar para as nossas vidas no dia de hoje, é que a nossa confiança ela não está na fidelidade de líderes, de instituições, na fidelidade de amigos, mas a nossa fidelidade, a nossa confiança, ela está no caráter de Deus, de quem Deus é, o Deus imutável, o Deus fiel, independente da circunstância. A nossa confiança está nele. Porque, irmãos, em tempos de crise, de fé, nós devemos lembrar: Deus não falha, Ele não quebra a sua palavra. Porque, irmãos, nós vivemos num tempo em que
Eu sempre falo isso aqui. Eu posso decepcionar vocês. E vocês podem me decepcionar. E assim se escreve a história da igreja, onde pessoas falham umas com as outras, decepcionam umas às outras. Isso não é um problema atual, mas é um problema desse mundo, desde que existe igreja. Pessoas decepcionam pessoas, mas o que nos traz confiança é o quê? Deus não. Existe até uma frase que é até um pouco dura, que diz assim: se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Por mais que alguém possa me decepcionar, eu preciso estar firme, porque eu não devo confiar em pessoas, eu devo confiar no Senhor. E Ele é digno de confiança. É nele que eu posso esperar. É nele, se eu posso esperar a fidelidade, é dele, não de pessoas. Amém? Amém. A fidelidade de Deus inclui tanto salvar como julgar. Um dia eu achei até graça. Foi assim. Aí um cara falou assim: e aí, Deus é justo. Se ele me chamou para ir para o céu, louvado seja Deus. Mas se ele me chamou e eu for julgado por ele e for para o inferno, louvado seja Deus também. Não, o raciocínio dele é um pouco lógico, mas eu falei, meu irmão, nenhum que consegue confessar dessa forma vai para o inferno. Nenhum glorifica a Deus por ir para o inferno. Vai para o inferno porque não glorifica a Deus. Vai para o inferno porque não reconhece Deus, não reconhece Jesus como seu Salvador. Para mim, essa sua declaração me dá confiança de que você é o salvo pelo Senhor, porque você glorifica a Deus tanto na graça como na justiça de Deus. Eu até brinquei. Está ouvindo agora 3:8? 3:8 é um homem, um influenciador aí que fala sobre muitos assuntos. E ele falou: se Deus me chamou para ir para o inferno, louvado seja Deus. Eu falei: um cara desse, ele reconhece que Deus ele é soberano para manifestar a sua graça e a sua justiça. Quem reconhece isso? O povo de Deus. Quem vai ser salvo? Porque quem não vai ser salvo não vai reconhecer isso nunca. Vai querer chiar diante de Deus. É como aquele que Jesus fala, que a palavra de Deus nos diz: mas Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios. Vai querer se justificar. Aí ele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eles vão querer achar uma justificativa para querer ir para o céu. E não é isso que a gente vê hoje, pessoas dentro da igreja procurando justificativa para chancelar a vida de pecado que vive? Não é isso? Bandeiras, gente querendo justificar ideologias políticas, bandeiras ideológicas. É isso que as pessoas querem hoje, procurar textos bíblicos para confundir a graça de Deus, mas a graça de Deus dizendo que Deus não vai julgar, mas Deus vai manifestar a sua justiça, sim, e a justa justiça. Ninguém vai ser condenado injustamente. Um juiz pode até condenar uma pessoa injustamente, mas um justo juiz jamais. O Senhor virá e julgará o povo, e julgará a humanidade. Nós temos a confiança e que naquele grande dia nós não seremos envergonhados, mas muitos serão, e serão julgados por isso. Amém? Amém. Calvino diz: a incredulidade do homem não pode obscurecer a glória de Deus. Pelo contrário, torna sua veracidade ainda mais evidente. A incredulidade do homem não pode obscurecer a glória de Deus, torna ainda mais evidente a sua veracidade. Manifesta que Deus é soberano. Amém? E aí, o verso 5 ao verso 8. A justiça de Deus não justifica o pecado. Essa é a terceira objeção. Diz assim o texto: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, como diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo
fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. E porque não podemos, não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação desses é justa. A terceira objeção: se o pecado realça a justiça de Deus e a glória de Deus, não seria injusto ele nos punir? Essa é a pergunta que Paulo formula na cabeça dele, pensando como os judeus fariam para ele. E Paulo responde como homem, ou seja, usando uma forma retórica para citar o pensamento humano, e depois rejeita essa mesma ideia. A lógica é perversa. Se o mal que faço ressalta o bem de Deus, então pecar é bom. É o pensamento que Paulo constrói em cima da objeção. E Paulo diz que essa é uma acusação feita contra ele, que sua pregação da graça incentiva ao pecado. E essa é uma irresponsabilidade. Porque, irmãos, até mesmo quando falamos da predestinação, muitas pessoas falam assim: então se eu sou predestinado, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, e quando eu for velho ou antes de eu morrer, eu me converto. Isso é uma responsabilidade. Isso é a responsabilidade de viver no pecado para reaçar a glória de Deus e querer ação justificativa para cima disso. Muito pelo contrário, a graça de Deus nos faz viver em santidade. Tal raciocínio confunde a soberania de Deus com a aprovação do pecado. Deus é soberano, mas Deus rejeita o pecado. E aí Isaías 5:20, ai dos que chamam mal de bem. Tiago 1:13, que é aquele texto que a gente conhece, que Deus não tenta ninguém, nem provoca o pecado, ou seja, a responsabilidade é nossa. Que Deus não tenta ninguém porque Ele não pode ser tentado, nós somos tentados por causa dos nossos próprios maus desejos. Portanto, é uma responsabilidade nossa em dar a luz ao pecado, porque o texto vai nos mostrar, se a gente for olhar Tiago lá, é como se a pessoa engravidasse do pecado. Primeiro vem na mente, vem no coração, e depois o pecado é consumado. É como se desse a luz, é como uma grávida que passa por um período de gestação, mas agora está no ponto de dar a luz. O pecado se consuma, o filho é consumado, nasce ali, e o pecado também é consumado. É essa a alusão que o texto traz. E a responsabilidade é toda nossa. E a graça nunca é licença para o pecado. Lá na frente, a gente vai ver no finalzinho do capítulo 5, início do capítulo 6, nós vamos ver isso mais daqui a algum tempo, que vai dizer assim: então, que diremos então? Permanece onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha muito pecado, muito mais apareceu a graça de Deus pelo sacrifício de Cristo. Aí a pergunta que Paulo faz, essa é uma objeção também. Então, no início do capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? E ele mesmo responde: de jeito nenhum, mesmo jeito aqui, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado se morremos para ele? Então, se nós somos alcançados pela graça do Senhor, não vivemos na prática do pecado, não vivemos servindo, presos ao pecado, porque em Cristo nós somos libertos. Amém? E a graça nunca é licença para o pecado. E aí teologias que relativizam o pecado em nome do amor, da liberdade, deturpam o Evangelho. O verdadeiro Evangelho produz santidade como fruto da graça. É o que eu estava falando aqui, já misturando os pontos aqui. Porque o que nós vemos hoje é pessoas querendo procurar textos fora de contextos para justificar os seus pecados. A vida de pecado. A libertinagem em vez de liberdade em Cristo Jesus, querendo justificativa, e aí a gente vê várias bandeiras ideológicas, bandeiras de costumes, de problemas sexuais que as
pessoas que vivem no pecado da homossexualidade querer justificar essa graça irresponsável de que Deus vem do jeito que você está e você permanece do jeito que você está, que Deus vai lhe aceitar do jeito que você é. Aqui Paulo está combatendo isso, de que pecado é pecado. Se você quiser ser transformado pelo poder de Deus, você pode ser transformado. E a vida que Deus quer que você viva uma vida de santidade. E a característica do servo de Deus é justamente essa, que nós vivamos buscando a santidade. Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Porque o verdadeiro evangelho, ele produz santidade como fruto da graça. Ele não produz libertinagem. A graça produz santidade. O servo de Deus, aquele que é fiel a Deus, é santo, é separado. Ele busca abster-se dos prazeres do mundo, das coisas que confrontam a verdade de Deus, para viver uma vida de santidade. Ele renuncia às suas próprias más vontades para fazer a vontade de Deus. É nós o tempo todo, é o Espírito lutando contra a carne. E o servo de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para dois grandes pregadores. Eu não vou lembrar o nome dos dois, então não preparei isso, mas eu vou citar aqui. Uma pessoa chegou para acho que foi John Wesley e outro lá. Falou bem assim: você acha que tal pregador vai para o céu? Ele falou assim: claro, ele é mais santo do que eu. Aí essa mesma pessoa chega com outro pastor e fala: pastor, você acha que o outro pastor que ele tinha perguntado vai para o céu? Ele falou assim: o senhor vai ver ele no céu? Ele falou: eu acho que eu não vou ver ele no céu. Não vai ver ele no céu? Não, porque eu acho que ele vai estar muito mais próximo de Deus do que eu. Ou seja, pessoas que tinham doutrinas diferentes, no sentido de, quando a gente vai tratar calvinismo, arminianismo, e aí é Deus soberanamente que salva, e é Deus que salva mais porque Deus conhece o futuro dos outros, e tem essa discussão toda, mas todos criam de um dogma: salvação é por meio de Cristo. Independente dessa discussão aí que até hoje nunca resolveram, se é Deus que salva soberanamente, eu creio nisso, Deus salva soberanamente, a igreja presbiteriana confessa isso, e outro vai dizer assim: não, tem que alguém dizer sim para poder Deus salvar. E aí eu creio que Deus salva soberanamente, porque é o Espírito que nos revela. Se fosse assim, Deus revelava-se a todo mundo. Mas isso aí é um discurso muito raso, porque essa discussão é muito mais profunda do que isso. Mas os dois viviam em santidade. John Wesley, quando questionado: se você soubesse que você seria hoje seria seu último dia de vida, o que você faria? O que você faria? Responda para você mesmo aí. O que você faria se você soubesse que hoje seria seu último dia de vida? Tem muita gente que vai: poxa, eu ia correr para o pé da cama e ia pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Sabe o que John Wesley respondeu? Eu faria as mesmas coisas que faço, porque eu vivo como se Jesus fosse voltar todos os dias. Todos os dias. O verdadeiro evangelho produz santidade, irmãos. Não fica procurando justificativa para o pecado. Reconhece o seu pecado. Davi, a gente via isso muito. Davi era um homem que pecava e causava os pecados que a gente até hoje acha um absurdo. Os pecados que Davi cometia, mas quando ele era confrontado, quando o profeta chegou para ele: olha, tinha um homem que tinha um bocado de ovelhas, se eu não me engano a história é assim, de ovelhas, e o vizinho dele só tinha uma ovelhinha. E ele foi festejar e fazer, estou parafraseando aqui, atualizando o jeito de falar. E tinha um homem que só tinha uma ovelhinha sozinha, e ele foi festejar com os amigos, ele foi festejar, e em vez de ele pegar do monte de ovelhas que ele tinha, ele pegou a única que o outro tinha. O que é que esse homem merece? Esse homem merece a morte. E aí o profeta vai e confronta ele e fala assim: esse homem é você. Você tem um poder nas suas mãos, você tem mulheres à sua disposição, e você traiu Urias com Batseba. E aí o que é que ele disse? Ele reconhece:
ele não esconde o pecado, ele não ameaça o profeta, mas ele se prostra diante de Deus, reconhecendo os seus pecados. Davi não, nenhum, você pode olhar, todas as vezes que Davi foi confrontado os seus pecados, Davi não tenta justificar o seu pecado, ele se prostra e reconhece que ele é pecador. Essa deve ser a nossa postura, irmãos, não procurar justificativa para o pecado. Amém? Porque a justiça de Deus, ela não está aí para justificar o pecado, ela está aí para julgar o pecado. Amém? Então o que é que nós aprendemos aqui hoje? Talvez a gente nunca vai lembrar de tudo que vocês ouvem aqui, mas nós aprendemos hoje aqui 3 pontos. Primeiro, ter acesso à palavra de Deus é um privilégio que aumenta a nossa responsabilidade como servo de Deus. Que a fidelidade de Deus é inabalável, mesmo diante da infidelidade do homem, mesmo diante da nossa infidelidade. E nenhuma distorção teológica pode transformar o pecado em algo aceitável. Nunca. Uma igreja fiel ao Senhor, um homem ou uma mulher fiel ao Senhor, ela vai sempre reconhecer seu pecado e nunca querer justificar o seu pecado diante de Deus. Nenhum pecado é aceitável. Portanto, vivamos com reverência a palavra de Deus, com confiança no caráter de Deus e com repulsa a qualquer justificativa ao pecado. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais compreender e aprender mais da sua palavra, para a glória dele, para que sejamos edificados e fortalecidos e assumamos essa responsabilidade de viver como servo de Deus, buscando a santidade. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que às vezes é um desafio para nós, mas que o Senhor nos ajude a compreender e a passar isso para os irmãos, que os irmãos possam compreender, em nome de Jesus. Que sejamos mutuamente edificados, ó Deus, fortalecidos pela tua palavra, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, para que nós venhamos ter plena consciência e nunca relativizar o pecado, ó Deus, mas e crer que pecado é pecado, e que se algo, um momento nós estivermos inseridos no pecado, que possamos reconhecer que somos falhos e pecadores. Ó Deus, isso é uma característica do servo de Deus, nunca justificar o pecado, mas sempre reconhecer e se prostrar diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Obrigado porque Tu és fiel, mesmo diante das nossas fraquezas. O Senhor permanece fiel à Tua palavra, às Tuas promessas nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu peço pela vida, ó Deus, dos irmãos que estão enfermos, dos que não podem estar aqui conosco. Ó Deus, dos familiares nossos que também estão passando por lutas, de pessoas que nós nem conhecemos. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, atendendo e sarando, curando em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão no leito de hospital agora, Senhor? Muitos em fases críticas, muitos que a família estão esperando a notícia de morte. Que o Senhor esteja visitando, ó Deus, e repreendendo todo espírito de morte e trazendo cura para que Teu nome seja glorificado e exaltado. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.